Eles não eram apenas fortes, eram considerados impossíveis de derrotar. E mesmo assim, todos caíram. Nenhum deles perdeu para um inimigo mais poderoso. Eles perderam porque alguém descobriu exatamente como lutavam e usou isso contra eles. O mais perigoso não é um inimigo mais forte. É alguém que entende exatamente como você pensa. E hoje, você vai descobrir como 5 dos guerreiros mais temidos da história foram completamente destruídos. O código que tornou os samurais invencíveis foi o mesmo que os destruiu. Nenhum exército no Japão conseguia parar os 4.000 cavaleiros do clã Takeda, pois quando avançavam, a batalha acabava antes mesmo de começar. Mas em 1575, na Batalha de Nagashino, eles encontraram Oda Nobunaga, alguém que via a guerra de um ângulo diferente. E levou 3.000 arcabuzeiros, organizando seus homens em 3 fileiras atrás de paliçadas de madeira. Quando a primeira fileira atirava, recuava para recarregar. A cavalaria Takeda carregou e foi recebida a tiros. Qualquer general europeu teria recuado, mas o Bushido, o código dos samurais, não permitia recuar, pois isso era desonra, pior do que a morte. Eles continuaram carregando contra as paliçadas repetidas vezes, e das 15.000 forças de Takeda, entre 10 e 12.000 morreram naquele dia, contra cerca de 60 baixas de Nobunaga. O código que havia tornado os samurais invencíveis por séculos foi a arma que os exterminou. Agora imagine isso em outra escala, com 80.000 soldados romanos cercados, comprimidos e sem conseguir mover um braço. A legião romana passou 25 anos sem uma derrota decisiva em campo aberto. Porque sua formação compacta avançava em linha, formando uma muralha humana. Até o ano de 216 a.C., quando o general cartaginês Aníbal, com cerca de 50.000 homens, planejou usar a lógica da legião contra ela mesma. Ele colocou tropas fracas no centro, com ordem de recuar lentamente, enquanto mantinha seus melhores guerreiros nas laterais. Os romanos avançaram como sempre, em linha e compactos. E conforme o centro de Aníbal cedia, eles empurravam mais, afunilando-se e perdendo espaço. Foi aí que a disciplina virou uma armadilha, pois completamente dentro do cerco e sem espaço para usar as armas, a formação que os tornava invencíveis prendeu todos dentro de um cerco. Já o próximo exército foi destruído pela lama. Em 1415, na Batalha de Agincourt, 25.000 soldados da cavalaria francesa. Os ingleses atiravam 12 flechas por minuto, que não perfuravam as armaduras completas, mas perfuravam os cavalos e as juntas das armaduras. E quando a cavalaria avançou, os cavalos afundavam a cada passo. Caídos na lama, os cavaleiros com 25 a 30 quilos de metal não conseguiam se levantar e eram terminados pela infantaria inglesa com facas simples. A França perdeu até 10.000 homens, enquanto os ingleses perderam menos de 500. A armadura que tornava os cavaleiros intocáveis foi exatamente o que os matou. No Oriente Médio, os mongols passaram 43 anos sem uma única derrota decisiva em campo aberto.
até alguém usar suas próprias táticas contra eles. Depois de destruírem Bagdá e Damasco, o general mongol exigiu a rendição do Egito, mas o sultão Qutuz mandou cortar a cabeça dos enviados e as pendurou nos portões do Cairo. Em 1260, na Batalha de Ain Jalut, os mamelucos, que conheciam todas as táticas mongols, simularam uma retirada. Os mongóis perseguiram cegamente. Caíram direto em uma emboscada nas colinas, onde foram cercados e destruídos por todos os lados. A falsa retirada, tática suprema dos mongóis, foi usada cirurgicamente contra eles, encerrando sua invencibilidade. Por fim, temos o caso mais absurdo: os espartanos, que tiveram seus 2 séculos de domínio destruídos em uma única tarde. Por causa de um detalhe que eles mesmos nunca haviam percebido. A falange espartana era a formação mais temida da Grécia Antiga. Mas em 371 a.C., o general tebano Epaminondas percebeu que o escudo no braço esquerdo deixava o lado direito do companheiro exposto. Toda a formação tendia a se deslocar instintivamente para a direita, buscando proteção, fazendo com que o lado direito, onde o rei lutava, fosse sempre o mais forte. Epaminondas concentrou seus 300 melhores guerreiros no seu flanco esquerdo. Em 50 fileiras de profundidade, contra as 12 de Esparta. E avançou em diagonal direto contra o rei espartano. Com o rei morto e o flanco direito destruído, a formação colapsou. Os samurais foram destruídos pelo código, Roma presa pela formação, os cavaleiros mortos pela armadura, os mongols vencidos pela própria tática, Esparta destruída pela própria matemática. A história prova que o que torna alguém invencível também define exatamente como ele pode ser derrotado. Qual desses exércitos você acha que teve a derrota mais facilmente evitável? Deixe nos comentários e inscreva-se no canal.